trocando, compartilhando e nos ajudando a melhorar o nosso trabalho aqui com os nossos pequenos. Muito obrigado, Kátia, pela generosidade. Já vi alguém perguntando aqui o nome da pós, deixa eu ver quem foi. Daqui a pouco eu coloco, tá, gente, aqui a Paola. Seja bem-vinda, Paola. Eu vou colocar daqui a pouquinho aqui no chat todas as informações dessa nossa pós maravilhosa, tá, gente? E talvez a gente esteja ofertando agora, esse ano, segundo semestre, a última turma. A gente vai dar uma paradinha com a pós para voltar um pouco depois. Então, obrigado pela oportunidade da divulgação, Kátia. Viu, Paola? Daqui a pouco eu até coloco o cardzinho também. Vou passar esse card para a Kátia circular no grupo, tá, Kátia? Aí de Sim. vocês, super obrigado. Muito bem, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Eu adoro estar no SEI. Muitas vezes já fui presencialmente. Estou reconhecendo aqui o nome de muita gente que eu conheço. Já estão aí, né, no SEI já faz bastante tempo. Uma alegria grande. A gravação já começou, tá? Então já estou pedindo licença e autorização de vocês para gravar. Vou passar a gravação para a Kátia no final, para vocês reassistirem quantas vezes vocês quiserem. É um bate-papo, tá? Então vocês fiquem à vontade para levantar a mãozinha, para perguntar no chat. Quando a gente conversa com um grupo pequeno, a gente tem esse privilégio de poder conversar de forma mais intimista, perfeito? Quem quiser manter as câmeras ligadas, eu não me importo. Quem tiver problema de conexão, geralmente desliga, né, para poder ter um sinal melhor. Mas quem quiser manter as câmeras ligadas, eu até prefiro, para a gente se ver. Quando for perguntar, falar, comentar, aí eu prefiro que ligue para a gente se perceber. No final também, no final não, daqui a pouco eu coloco uma apresentação em slide que tem também os meus contatos nas redes sociais. Aqui no final da nossa conversa, vocês podem conversar comigo como quiserem, quando quiserem, né? Antes de projetar aqui uma sequenciazinha de poucos slides, são poucos, a conversa não é chata, não é demorada, até porque é uma conversa que pretende ser uma provocação, uma aproximação de um tema muito delicado, muito vasto, mas ainda pouco discutido na educação infantil. A pedagogia histórico-crítica, ela foi criada pelo professor Demerval Saviani em 1979, olha só, ela é muito antiga, né? Mas ainda assim a gente se depara com colegas da rede, porque é um dos pressupostos teóricos do currículo, né? A pedagogia histórico-crítica, assim como a teoria histórico-cultural, a gente se depara com colegas que a desconhecem, e colegas que, né, já estão aí calejados na rede, e desconhecem ou entendem como uma grande novidade, né, de entender que ela veio nesse nosso currículo em movimento. E não é verdade. Então, primeiro é isso, entender que ela é muito mais antiga do que muitas de vocês que são novinhas aí, né? Então, ela é uma tendência pedagógica, dentre tantas, mas é a que nós escolhemos para nortear os trabalhos pedagógicos do nosso currículo. Ela tem uma orientação marxista, e talvez esse desconhecimento, vamos dizer assim, dela, sobretudo na educação infantil, tenha muito a ver com a forma como ela surgiu. Então, ela surge, sobretudo, olhando para a educação dos mais crescidinhos, né? Então, sobretudo sua perspectiva didática, que talvez é o que nós precisamos ver de modo mais urgente, imediato. Ela nasce no ensino médio, olhando essas crianças mais desenvolvidas, os adolescentes, né? Depois ela é aplicada às crianças do ensino fundamental, e não demora muito, ela chega com essa aproximação e essa necessidade para a educação infantil, sobretudo a pré-escola. A pré-escola ela é vista pelo Daniel Elconi, que é um dos colaboradores do Vygotsky na teoria histórico-cultural, que é o cara da teoria histórico-cultural que vai falar da periodização do desenvolvimento infantil, e é ele que vai dar essa pista, né, de dizer que a criança da pré-escola, né, já reúne todas as condições psíquicas para um trabalho
nessa perspectiva da aprendizagem, das aprendizagens dos conteúdos, que é o que mira a pedagogia histórico-crítica. E aí, de alguma forma, a educação infantil, a aplicação dela na educação infantil foi um pouco esquecida por alguns, por outros achando que a criança não está pronta, outros achando que é temeroso, mas o nosso papo hoje é esse, para a gente mostrar, sobretudo, as pesquisas consistentes, sobretudo de 3 grandes pesquisadoras brasileiras da infância, que já fazem uso da pedagogia histórico-crítica na pré-escola já há muito, muito tempo, e a gente precisa conhecer esse povo. Essa nossa conversa, de alguma forma, ela é baseada em uma obra, essa obra sensacional, que todo mundo precisa conhecer, quem atua na educação infantil, que se chama A Prática Pedagógica Histórico-Crítica na Educação Infantil e Ensino Fundamental, da Ana Carolina Galvão Marcília, publicado pela Autores Associados. O meu canal na internet, Simão de Miranda, tá? Por favor, fiquem à vontade. Eu fiz uma resenha, uma vídeo-resenha curtinha de 11 minutos desta obra. E eu vou passar a referência dela completa também para vocês, não se preocupem. E aí acessem. Na verdade, eu vou facilitar. Quando eu mandar o material do curso que eu coordeno de educação infantil, eu vou mandar também o link dessa resenha, dessa vídeo-resenha, muito bem explicadinho, como é que essa pesquisadora brasileira ela tem discutido e utilizado a pedagogia histórico-crítica na educação infantil. Ana Carolina Galvão Marcília. A outra pesquisadora brasileira é a Juliana Campanier, e a terceira, que é o terceiro grande pilar dessa discussão, se chama Alessandra Arce. Então, é muito em cima dos estudos dessas 3 moças que a nossa conversa vai se guiar. Então, gente, sobretudo pensando, a iniciar a nossa conversa, esclarecendo que a pedagogia histórico-crítica, ela nasce com um compromisso com a produção do conhecimento. A produção do conhecimento começa na educação infantil, né? Todas entendem, né, que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Então, a criança, na educação infantil, entra na escola para a produção de conhecimento. Então, mas só que não é a pedagogia histórico-crítica, não olha para esse conhecimento sendo produzido de qualquer forma, e mais ainda, a pedagogia histórico-crítica ela se opõe à reprodução do conhecimento, sem a reflexão e sem a crítica necessária por parte de quem ensina, por parte dos aprendizes, das crianças que aprendem. As crianças já têm absoluta condição, sobretudo na pré-escola, de assumir essa produção de conhecimento de forma crítica, reflexiva e comprometida com as transformações sociais. Então, de modo básico, a pedagogia histórico-crítica olha para esses 3 pilares. Primeiro, de trás para frente, né? E o que nós ensinamos, né, essa produção, na verdade, do conhecimento, desde a educação infantil, tem que começar se comprometendo com uma outra sociedade. Com uma sociedade que seja mais justa, mais equânime, mais emancipada, mais libertada, mais inclusiva. E quando a gente fala em inclusão, a gente está falando de todas as formas de inclusão, inclusive a inclusão social. Então, essa perspectiva de pedagogia, aliada à teoria histórico-cultural, ela faz uma oposição radical a essa perspectiva de apenas reproduzir o conhecimento que já existe. Quando a gente fala reproduzir, o que a gente está querendo dizer? É a transposição pura e simples do que está prescrito em algum documento, em alguma obra, em alguma cartilha, prescrita no currículo. O currículo é um guia, mas ele não é um receituário. Então, esse trabalho do professor, da professora, precisa assumir essa perspectiva, né, de uma produção, mas de uma produção crítica e não acrítica, e, sobretudo, minha gente, entendermos que desde a educação infantil, né, entendemos que não existe conhecimento neutro, não existe neutralidade no conhecimento. Então, para muitos que acham que há um achismo, né, porque a ciência, a educação é uma ciência, e as ciências da educação colocam claramente, né, que o currículo ele não é neutro, não existe neutralidade, inclusive a neutralidade política, até porque a educação é um ato político.
Então, isso é ciência, isso é científico. E não é só o Paulo Freire que diz isso. Eu conheci, a educação é um ato político. Isso vem desde Aristóteles, que o ser humano, o humano, é um ser político. Nós não estamos falando de uma política de partido, política partidária. Nós estamos falando de uma política sustentada nas relações, no desenvolvimento das pessoas, no desenvolvimento da sociedade, nas relações sociais. Isso é a educação. Então, a pedagogia histórico-crítica, ela, desde 1979, ela tem sido, tem integrado currículos de diversos lugares do Brasil, e em vários momentos históricos da educação brasileira, indo e vindo. Uma hora ela entra, outra hora ela sai, porque é democrático, é um movimento democrático de quem produzem os currículos. Na história da educação no DF, é a segunda vez que ela integra os nossos currículos. Muitos de vocês ainda não estavam na rede, muitos de vocês nem eram nascidas, mas nós já tivemos a pedagogia histórico-crítica na rede ali nos meados dos anos 90, final dos anos 80, início dos anos 90, nós já tivemos essa perspectiva, essa perspectiva pedagógica, essa corrente. Depois ela foi substituída por várias perspectivas, as perspectivas mais conservadoras, como a ideia das competências e habilidades, que voltou com muita força na BNCC agora, né? Então, e o currículo em movimento, que foi uma construção democrática na rede, voltou a adotar a pedagogia histórico-crítica, já faz algum tempinho, né? Então, nesse sentido, esse pressuposto teórico, ele tem uma ligação muito íntima com a teoria histórico-cultural, como eu disse. Então, é entender o seguinte, vamos lá, ela é crítica, ela é aberta, ela é reflexiva, então ela também não é uma receita, não é um receituário, e ela não quer ser a grande, nem pretende ser a grande salvaguarda da educação brasileira, obviamente que não. É uma forma de perceber uma outra sociedade, um outro mundo possível. Então, nesse sentido, desde que o Saviani criou, produziu, ele idealizou, mas na verdade não é dele, como ele diz, é uma construção aberta. Muitos outros estudiosos passaram a fazer parte desse grupo do Saviani, sobretudo os teóricos do marxismo, do ponto de vista didático, um grande amigo meu que faz parte desse grupo, que estuda e aplica pedagogia histórico-crítica, que é o professor João Gasparim. Eu tenho uma conversa com ele também no meu site, no meu canal, eu fiz uma live muito bacana com ele, vou passar também esse link para vocês. Então é isso, olha, entender que não é uma teoria pronta e acabada, isso é o próprio Saviani que diz, e sempre aberta a novas revisões. Então, isso os teóricos vêm fazendo paulatinamente, né? E quando a gente fala da aproximação dela na educação infantil, ou talvez, né, como eu digo assim, essa crítica, né, dessa frieza, vamos dizer assim, né, de como a educação infantil olha para a pedagogia histórico-crítica, esse distanciamento, faz sentido, né, porque, sobretudo por duas razões, né? Dentre esses aspectos, eu entendo que, primeiro, são aquelas concepções mais espontaneístas de educação infantil, aquelas concepções que nos conduzem à ideia, uma ideia equivocada, né, de que a pedagogia histórico-crítica não é apropriada à educação infantil, por alguns entenderem que na educação infantil não existe um trabalho pedagógico, né, e, sobretudo, de que as crianças se desenvolvem apenas brincando. Então, se elas vão para a escola e elas brincam, elas se desenvolvem. Então, não há por que ter aí uma outra preocupação, né? E o que é mais perigoso ainda, né? Daquelas que entendem que as crianças amadurecem, aspas, né? Naturalmente, no decorrer do tempo. Isso não é verdade, né? E, por outro lado, também porque existem, né? Nós precisamos olhar isso com muita criticidade, as várias percepções socialmente e politicamente perversas de vários setores sociais, sobretudo os setores hegemônicos, né, que são claramente interessados no fim
da escola de modo geral, ou da desescolarização de modo geral, mas de modo mais contundente da escola das infâncias, da educação infantil. A gente está vendo aí essa avalanche muito forte desse movimento do homeschooling, que não é outra coisa senão essa tentativa perversa de desescolarizar a criança, né? E isso tem suas razões. Eu imagino que, para esta parcela da sociedade hegemônica, né, existe uma grande preocupação de que, em algum momento, essas crianças educadas de uma forma crítica e reflexiva desde a educação infantil não se constituam em uma ameaça futura a esse projeto claro da manutenção do status quo dominante. Isso é muito claro. Então, afinal de contas, a educação infantil, né, todos devem saber, ela não, no seu surgimento, né, ela não nasce com a perspectiva formativa da criança. Ela surge com um propósito apenas de guardar os filhos dos trabalhadores, né? Então, nesse sentido, se liberava os pais e as mães para o mundo do trabalho, né? Então, vejam que até a formação das professoras e dos professores, nessa sua origem, era desnecessária, né? Formar porque basta amar, basta saber cuidar da criança. Então, nesse sentido, contrariando todas essas premissas, a pedagogia histórico-crítica não é apenas necessária, ela é um direito, né? É um direito social da criança, é uma educação socialmente referenciada como direito da criança desde a primeira infância, mais agudamente na pré-escola, porque, como vai dizer o Daniel Elconi, é na pré-escola que são fortalecidas, né, o desenvolvimento da imaginação, da função simbólica, das ações humanas, como vai dizer o Elconi, que é nesse período que se formam as generalizações e a orientação psíquica mais consciente da criança. Portanto, essa clareza que ela tem do aqui e agora, de onde vive, quem é ela, quem são os outros, né? Então, gente, essa conversa muito básica, ela é introdutória, e tem apenas essa intencionalidade de uma aproximação, talvez de um esclarecimento, talvez também de uma argumentação mais teórica e instrumentalizada da didática, sobretudo, da pedagogia histórica para vocês, professoras e professores que atuam na educação infantil, de modo a ser possível favorecer a prática efetiva, ou pelo menos os exercícios, as tentativas, as aproximações de verdade, como pensar, planejar coletivamente uma didática na educação infantil com base na pedagogia histórico-crítica, sobretudo, obviamente, na organização do trabalho pedagógico da escola, né? Então, assim, para situar esse objetivo, eu gostaria de pensar com vocês, sobretudo, os aspectos sociais, aspectos políticos das escolas, sobretudo da escola pública, tá? Como um elemento central nesse processo. Vejam, as dimensões sociais e as dimensões políticas da educação como elemento central desse processo. Não se pode pensar uma educação, desde a educação infantil, sem esses pilares. Os pilares sociais e os pilares políticos, né? Então, a forma como nós nos percebemos, nós, educadores, educadoras, professores, professoras, adultos, nos percebemos, gestores, né? Nos percebemos e nos posicionamos... Eu acho tão bom essas ferramentas Zoom, Teams. Opa, tem um microfone aberto. Bom, então, a forma como nós nos posicionamos, minha gente, no contexto da organização do trabalho pedagógico, enquanto profissionais de educação, sobretudo diante dos desafios que a educação nos apresenta diariamente, são sinais dessas possibilidades dessa perspectiva ser bem-sucedida ou mal-sucedida na escola. Estou dizendo que não é apenas a gente terminar essa nossa conversa e vocês falarem assim, poxa, que legal que o professor Simão falou disso. Beleza, amanhã eu vou começar a fazer. Não é assim que funciona, né?
Para o grupo que não tem uma aproximação, isso requer um estudo prévio, demorado, profundo, né? Depois essas experimentações irem para a prática, se submeterem à avaliação, né? Mas antes de tudo é isso, como é que eu me percebo? Cada um de nós. A pergunta que antecede é essa: como é que eu concebo a sociedade? Como é que eu concebo a escola? Ou seja, para que serve a escola? Né? Isso vai fazer toda a diferença. Como é que eu concebo as aprendizagens das crianças? Ou seja, para que as crianças aprendem? Por que as crianças aprendem? Para quem que as crianças aprendem? E as concepções de desenvolvimento. O que eu entendo como desenvolvimento? O que é desenvolvimento para mim? Desenvolvimento para mim é eu ver a criança crescer? É isso? É o desenvolvimento motor, que é ver a criança engatinhando, a criança marchando, depois a criança caminhando. É isso o desenvolvimento para mim? Desenvolvimento para mim é ver que a criança balbuciou e daqui a pouco ela está falando? É isso? Isso é desenvolvimento? Desenvolvimento é quando a criança consegue pensar, a criança consegue verbalizar, a criança consegue... É isso? É só isso desenvolvimento? A gente vai entender que não é só isso. O desenvolvimento, na perspectiva teórica, histórico-cultural, que casa, né, que dialoga com a pedagogia histórico-crítica, é o desenvolvimento que se dá multilateralmente, multidimensionalmente. Então, para além do desenvolvimento cognitivo-afetivo, que é uma unidade, para além do desenvolvimento social, motor, é preciso que essa concepção de desenvolvimento ela abarque o desenvolvimento estético, ético, volitivo, né, relacionados aos seus desejos, às suas vontades, que compõe aí a multilateralidade reclamada por Vygotsky e defendida também pela pedagogia histórica. Então, tudo isso faz a diferença. Então, se esse conjunto de concepções ela caminha para um outro lado, está na hora de você girar a chave, começar a voltar tudo de volta, né, dar a volta no caminho e começar a compreender que a pedagogia histórico-crítica entende um desenvolvimento nessa perspectiva política e social, voltada para a construção de um sujeito emancipado, crítico, reflexivo, cidadão, sobretudo, e as perspectivas de desenvolvimento da teoria histórico-cultural. Né? Então, isso é fundamental. É necessário também fazer uma contextualização, né, gente, histórica da pedagogia histórica, sobretudo imaginando, sim, eu vou fazer muito brevemente isso, para a gente entender como é que ela surge, ou seja, não foi porque o Saviani é apenas um gênio, porque ele é um gênio, mas não é apenas porque ele quis, ele nasceu com um insight, acordou, não é isso. Então, é preciso que a gente entenda o que nós tínhamos na educação brasileira, como é que ela se situava desde a educação infantil, desde que se constituiu a educação infantil, na Constituição Brasileira, na LDB, nos referenciais, enfim. Né? E qual foi a educação pública de modo geral, a educação básica de modo geral, mas especificamente essa etapa. Então, o que é que havia e quais foram as necessidades políticas e sociais de se pensar uma outra perspectiva pedagógica. Né? Então, a pedagogia histórico-crítica ela tem, sobretudo, 3 dimensões. Né? Uma dimensão filosófica, que ela vai estar, de novo, né, referenciada no materialismo histórico-dialético, né, do marxismo, né, do Karl Marx. Ela tem uma dimensão psicológica, e essa dimensão psicológica ela é sustentada na teoria histórico-cultural, do Vygotsky e os seus caras, e uma dimensão didática. E essa dimensão didática, ela se divide, né? Ela se sustenta tanto na perspectiva filosófica do método dialético do marxismo e uma outra perna da perspectiva didática na teoria histórico-cultural. E quem desenvolve essa perspectiva didática, dentre outros tantos, é o cara chamado João Gasparin. Eu já falei que eu tenho essa conversa com ele para a gente entender. Né? Então, talvez, assim, para encurtar o nosso caminho, porque eu quero aproveitar a nossa conversa mais nessa perspectiva didática, e, sobretudo, apresentar um exemplo, eu acho que é isso que talvez vocês queiram mais, é um exemplo de como pensar uma sequência didática para a educação infantil, baseada
na pedagogia histórico-crítica, né? Então, é um pouco isso, né? Eu falei de como ela surge, né? Então, por muito tempo a educação brasileira ela foi ancorada em perspectivas neoliberais ou perspectivas mais conservadoras. Quando a gente fala nas perspectivas conservadoras, neoliberais, a gente está dizendo, sobretudo, em perspectivas engendradas pela classe dominante, né? Pelas hegemonias políticas, econômicas e sociais do país, que buscaram sempre pensar e fazer uma educação para a perpetuação dessa categoria, dessas classes. É coisa bem óbvia. Então, de novo, quando a gente diz que a educação não é neutra, vamos abrir o olho e ser bastante buscar os esclarecimentos, que é isso. A educação, o campo, o território da educação é um território de disputa nossa, das classes trabalhadoras, por este espaço, sobretudo, essa possibilidade de ascensão pessoal, do rompimento das bolhas da exclusão. É só olhar para cada um de nós com a sua história, minha gente. Olha, raramente eu ando por escolas todas as semanas, pelo menos 2 dias na semana eu visito uma escola com minhas palestras, minhas oficinas, meus projetos literários, atuo na IAP, como Kátia disse, há 13 anos, né? E o que eu vejo é isso, né? Quem atua, quem escolhe, quem se faz, quem se torna professora, e busca a escola pública como campo de atuação, em grande parte, são oriundos de uma escola pública, estudaram em escola pública, em grande parte são oriundas das classes trabalhadoras. Então, o que a gente faz? O que a gente quer dessa escola quando a gente se torna professor? A gente vai, né, a gente se empenha, a gente dedica todas as forças para que essa escola faça pelas nossas crianças aquilo que fez pela gente. Porque, de alguma forma, se nós ascendemos, chegamos como profissionais da educação numa escola pública, nós entendemos que essa escola, em algum momento, nos transformou, nos libertou, né? Sobretudo quem tem uma história oriunda de pobreza, de ter vivido situações de ter habitado áreas de vulnerabilidade social, situações de exclusão, situações de limitação de vários recursos culturais, econômicos, etc. e tal. Então é isso, nós estamos aqui para fazer pelas nossas crianças aquilo que a escola pública fez pela gente. E quando a gente adere a esse pensamento, de uma forma intuitiva, é isso que a gente está fazendo. Entendendo que a escola, minha gente, a escola pública, é talvez a última chance, a última oportunidade que as nossas crianças, sobretudo de periferias, como um dia nós fomos, e eu fui criança de periferia, como muitos de vocês provavelmente, é a última oportunidade, a única e a última oportunidade que elas têm de não repetir as histórias de exclusão das suas famílias. E a gente não rompe isso reproduzindo conhecimento imposto pelas classes dominantes, porque é exatamente isso que elas não querem, sobretudo. Mas imagina, gente, esse quantitativo imenso, centenas, talvez dezenas de milhares, com certeza, dezenas de milhares de crianças que entram na educação infantil e começam a se constituir como cidadão. Essas crianças vão sair no ensino médio cidadãs. Essas crianças vão para o mercado de trabalho, essas crianças vão para as ruas, as crianças vão reclamar, essas crianças vão abrir o olho na hora de votar. Óbvio que eles não querem isso. Então, não sejamos ingênuos. A educação serve tanto para a manutenção das classes dominantes, na posição, né, sustentação desse status quo, como também para a nossa resistência e, sobretudo, né, a nossa emancipação. Então, a pedagogia histórico-crítica, assim como a teoria histórico-cultural, elas estão aí, né, nesse esforço de nos comprometer como profissionais de educação, e isso que vocês estão fazendo hoje é sensacional, de estudarmos e pensarmos e refletirmos coletivamente, porque a escola Leilane, precisa... rapidinho, Simão. Leilane, desliga o microfone. Leilane? Eu tô Você conseguiu tentando, tô desligar aprendendo a aí? mexer nisso aqui. Ah, beleza. Tá. Bem no cantinho aí, esquerdo, no celular, tem um microfone, pode clicar nele para desativar. Acho que ela já conseguiu, Kátia. Tá ali já, vermelhinho. Beleza, valeu.
Desculpa aí. Obrigado. Nada, obrigado, Kátia, obrigado, Leilane, né? Então é isso, gente. Então, para que serve essa coisa, né? Essa coisa de escola e essa coisa de pedagogia histórico-crítica? A gente pode não perceber, porque, sobretudo, as mudanças não são imediatas, não serão imediatas, né? Elas levam tempo. Mas imagina se a gente não busca e não se esforça por construir uma escola desde a pré-escola, desde a educação infantil, que produza a inclusão, a igualdade, a justiça, a liberdade, a emancipação, a democracia, né? Tão combatida, tão combalida, e, nesse sentido, superação desse status quo vigente. Só que, né, minha gente, nós sabemos, né, que a escola, ela, embora a gente considere que nós já avançamos muito na nossa escola pública, ela ainda é um território que se produz muito a exclusão, as desigualdades, as injustiças sociais, a alienação, né, a opressão, o autoritarismo, gente, nós estamos vivendo isso de uma forma tão gritante. Aí, nessa escola vizinha de vocês, que eu adoro esse SED 1, já fui lá várias vezes, que é muito triste ver o que está acontecendo, do autoritarismo, da opressão, de forças externas à escola. E, dessa forma, é isso, a escola, de forma clara, ou de forma velada, ou de forma que ela não queira assumir isso, mas acaba reproduzindo a manutenção do status quo, né? E aqui vai uma provocação importante, antes de entrarmos especificamente no campo didático, né? Quantos de nós, professores e professoras, assumimos uma consciência crítica, uma consciência filosófica, como o próprio Saviani vai dizer em várias obras dele. Diz assim que a escola ela é marcada pelo senso comum, minha gente. É o que eu acho, é o que eu penso, sem uma sustentação teórica, e o pior é quando aquilo que eu acho, ou aquilo que eu decido por mim mesmo, vai para a tua prática pedagógica. Aí a gente coloca todo esse esforço por terra. Então, a escola não pode ser um terreno do senso comum, porque escola é lugar de ciência, escola é lugar de filosofia. Então, Saviani vai dizer em muitos momentos que é só fazendo isso que vocês estão fazendo hoje, estudando coletivamente, fazendo formação continuada, que a gente abandona o senso comum e assume essa consciência crítica, filosófica, sobretudo, de avaliar sempre com o olho crítico e reflexivo as nossas próprias concepções de mundo, de sociedade e de escola. E de perguntarmos todos os dias, meu povo, qual o sentido do trabalho que nós realizamos? Perguntem isso todo dia. Qual o sentido do trabalho que eu faço? Para que serve a escola? Para que servem as professoras, os professores? Né? O que é realmente ensinar? E eu ensino o quê? Para quê? Para que eu ensino? E por quê? E para que as crianças aprendem? Então, são questões cruciais. Sobretudo quando a gente entende a escola, de novo, como esse espaço privilegiado para as mudanças, né? Bom, do ponto de vista dessa historização, né, eu acho que das tendências pedagógicas, de modo muito breve mesmo, né? A gente tem na história da educação brasileira, tendências que nós já imaginávamos termos superadas, né? Por exemplo, essa perspectiva de aprendizagem natista, que aqui e ali a gente se depara na educação infantil, que é aquela perspectiva inatista, né, de que nós nascemos com algumas aptidões, com alguns dons, alguns nasceram com determinados dons e outros não. Então, quando a gente diz assim, essa criança nasceu para isso, percebe-se que ela nasceu para isso, ou essa criança não nasceu para aquilo. Então, isso é terrível. Isso já vingou em uma época, nós já superamos isso. Né? Não existe isso, né? De nasceu para, até porque a educação ela tem esse papel transformador, né? Então, o behaviorismo que ainda é muito, muito contundente nas nossas escolas, né? O behaviorismo é a história do comportamentalismo, né? A gente achou. Agora, quando eu digo que era para termos superado, né? Aqui e ali a gente se depara
nas minhas andanças, eu escuto as conversas de café, né? Essa coisa de essa criança não está pronta para, essa criança não tem o dom de, né? Então é isso. A gente precisa entender, né, que a educação brasileira ela é representada porque algumas dessas tendências ainda vivem, né? E, sobretudo, por dois campos, vamos dizer assim, né? As mais conservadoras, que geralmente não, as conservadoras são as hegemônicas, né? Eu já dei essa explicação por que eles querem sempre sustentar essa hegemonia. A escola privada tem muito isso claro, né, da manutenção da hegemonia, até porque quem paga uma escola privada e as escolas caras são as classes hegemônicas, é uma outra classe social, né, sobretudo, né, obviamente que já houve muita ascensão da classe trabalhadora que hoje opta por colocar o seu filho na escola particular, pode pagar, nada contra, obviamente, mas aí é claro que a perspectiva de educação é outra, né? Nada contra, né? Mas essas perspectivas hegemônicas são essas que vão preparar os estudantes desde a educação infantil, né, de acordo com as suas aptidões, aos seus processos mais adaptativos. Então, são as pedagogias tradicionais, né? Então, nós temos um grupo das pedagogias tradicionais, e aí nela a gente vai ter aí na história da educação brasileira a escola nova, a escola tecnicista, né, que é uma dessas perspectivas. E aí, por um outro lado, nós temos as perspectivas progressistas, ou, como a gente diz também, contra-hegemônicas, que elas são, como eu disse, socialmente comprometidas, né, crítico-reflexiva, né? Mas não existe só a pedagogia histórico-crítica, né? Ela é uma dessas, por exemplo, né? A pedagogia libertadora, a pedagogia do Paulo Freire é um exemplo, né? E também tem essa perspectiva da libertação, da emancipação, né? Tem a perspectiva chamada libertária e tem a perspectiva, a pedagogia histórico-crítica. Então, só para entender que esse panorama ele é amplo, e dentre elas nós, a rede, fez esta opção, desde que nós construímos o currículo em movimento. Por essa perspectiva, de uma pedagogia histórico-crítica que nós entendemos que reúne as condições mais favoráveis à construção de uma nova sociedade. Deixa eu ver se eu consigo aqui localizar o slidezinho, deixa eu ver se é a hora de eu colocar aqui um esqueminha. Deixa eu ver se ele está aqui na minha tela para eu fazer essa apresentação para vocês, gente. Aqui, achei. Vocês me digam, por favor, quando a telinha aparecer, por gentileza. Está aparecendo, Simão. Beleza. Só não está no modo apresentação, né, Kátia? Isso. Eu tenho uma dificuldade também com isso, você não tem ideia. Vamos caçar aqui. Parece que esse acho que é aqui, a apresentação de slide, achei. Agora foi, né? Ei, Simão, só complementando essa sua fala aí, geral, né, de forma geral. É tão apaixonante a educação, assim, quando a gente se envolve com a educação e a gente vê o poder transformador dela, né? E a gente viveu uma realidade que a gente está vivendo, né? Que não valoriza o profissional da educação infantil, que vem com essa situação da escola em casa, quer dizer, tirar o privilégio das nossas crianças de socializarem, de desenvolver oralização, raciocínio crítico, né? Então, tipo assim, a gente precisa de se unir, de se fortificar, porque não é uma questão de profissão, é uma questão de solidariedade com o ser humano que a gente vai deixar para esse futuro. Claro. Né? Exatamente. Então,
é muito importante a gente ter essa consciência crítica de conversar com os nossos pais que vierem Exato. trazer essa E proposta é e por não isso que a gente tem que conversar com os incentivar-nos a não pais, né, aceitar, gente? né? A gente precisa se fortalecer de argumentos, porque os pais, a família chega na escola cheia de argumentos, né? Só que nós estudamos, nós temos os argumentos científicos, pedagógicos, filosóficos, né? Então, por isso a gente tem que se abastecer de argumentos, né? Bem, gente, então assim, ó, brevemente, para vocês verem. Kátia, eu vou pedir para você, de vez em quando, fazer um print das telas, tá? Se você conseguir, quando a gente colocar a tela com todo mundo, também registrar a nossa sala. Bem, ó, eu não sei se vocês já conheciam as caras dessas pessoas importantíssimas, ó. Aqui eu tenho o Karl Marx, o Vygotsky e o Saviani. Tá? São esses três pilares, esses três grandes gênios, né? Eu falei da Alessandra Assi, essa é uma frase que eu acho muito importante, quem atua na educação infantil saber. Vou mandar esses slides para você, viu, Kátia? Aí você compartilha com a galera. Ela vai dizer, olha, gente, é possível e necessário debater e procurar caminhos para que a pedagogia histórico-crítica, juntamente com os aportes no campo da teoria histórico-cultural, auxiliem-nos a pensar uma educação infantil de qualidade para as nossas crianças, né? Aí a gente vai ter... Bom, deixa eu só adiantar aqui para a gente ganhar tempo. Eu vou dizer que já falei das perspectivas libertadora, libertária e crítica social. Deixa eu pular aqui também para a base filosófica, já expliquei, do método dialético. A base psicológica está em Vygotsky. A base didática volta para o Marx, que é o Gasparin que vai falar dela. Aqui eu quero chamar a atenção, porque é uma coisa importante, quando a gente for falar daqui a pouco sobre a sequência didática, a proposta de sequência didática para a educação infantil, para a pedagogia histórico-crítica, mas especificamente, como a Ana Carolina Galvão Marcília vai propor para a educação infantil. Isso serve para qualquer uma desses momentos, entender que o conhecimento ele é produzido a partir da materialidade, da realidade social do estudante, da criança. Olha, pensem sobre isso. O que é que ele quer dizer com isso, né? Então, quando ele diz isso, o conhecimento é produzido a partir da materialidade, é dizer que o conhecimento crítico reflexivo ele não é produzido a partir do apriorismo, né? do abstrato. Quando ele é produzido a partir daquilo que a criança não vive, ele é um conhecimento que tem tudo para ser reprodutivo. O conhecimento produtivo é aquele que ele nasce de uma indagação, da constatação de um contexto, de uma realidade social. Então, é pensar que em torno de uma escola pública, há um contexto, há uma história e há uma cultura. E é esse contexto que dá a base material. Esse contexto é a realidade social imediata. Esse contexto deve ser o ponto de partida do trabalho pedagógico com as crianças. Esse contexto é o que nós chamamos, né, de prática social inicial. É a partir de como ela vive, das suas necessidades, das suas carências, dos seus desejos, dos seus sonhos. Né? Essa é a realidade social. Pensar nisso. E não de um apriorismo, de achar, não, eu vou começar desse conteúdo porque eu entendo que isso é melhor para ela. Não é isso. É fazer essa leitura do que realmente ela vive, quais são as suas necessidades imediatas, sociais, culturais, etc. e tal, né? Aqui também eu já falei, já falei também, deixa eu só adiantar. Tá. Agora a gente vai falar da sequência didática. Então, o Gasparin, ele bolou uma perspectiva de sequência didática, também nessa ideia de que seja aberta, sempre sujeita a críticas, a revisões, né? É uma proposta, não é a única, tanto que quando ele fala dessa proposta, ele diz assim, uma didática para a pedagogia histórico-crítica. Ele não fala a didática para a pedagogia histórico-crítica. Então, essa idealização dele, e sobretudo dizendo, né, gente, que uma educação com essa perspectiva histórico-crítica e a sequência didática, o que é a sequência didática, gente? É um planejamento didático-pedagógico da organização dos conteúdos que você vai trabalhar com as crianças. É como organizar esses conteúdos, de como entender, né, o que é que ali tem que ser
privilegiada, ou aquilo que naquele contexto é irrelevante, ou às vezes secundário. Então, é entender que a pedagogia histórico-crítica ela tem foco na construção de pessoas humanizadas, vai dizer o Saviani. E vocês vão de concordar comigo, minha gente, que de algum tempo para cá, e não é pouco tempo não, o que a gente tem visto nas notícias, na TV, na internet? A desumanização da humanidade. Pode parecer uma aberração linguística, né? Eu falar uma desumanização da humanidade. Quando a gente fala desumano, é isso, né? Nós estamos caminhando de modo muito acelerado para a barbárie. A gente tem visto como as pessoas têm partido para a truculência, para a ignorância, para... Gente, um exemplo mais amplo, se a gente quiser pegar um exemplo global, a gente pega a invasão da Ucrânia pela Rússia. É um exemplo macro, mas se a gente olhar para o nosso vizinho, se a gente olhar para a quantidade de feminicídio, o absurdo da violência contra a mulher, o absurdo da violência contra a criança, o absurdo da violência contra o idoso, o absurdo da intolerância religiosa, o absurdo... Então, a gente tem um elenco de exemplos que, se a gente listar, não cabe. Não cabe numa folha de jornal. É pouco um papel jornal, o tamanho de papel jornal para colocar isso. Onde foi que nós erramos? É a educação, minha gente. A educação é o pilar da humanidade. Então, a pedagogia histórico-crítica olha com muito cuidado para uma pedagogia que ajude as pessoas desde a educação infantil e que isso não seja interrompido de uma outra sociedade, de uma sociedade mais humana. O Saviani vai dizer, na construção de pessoas humanizadas, de características tipicamente humanas, de conhecimentos científicos, e esse conjunto de conhecimento, quando eu estou falando de conhecimento científico, eu não estou falando exclusivamente do conhecimento das ciências da natureza, não. Tá? O conhecimento científico é o conhecimento de mundo, esse mundo em que nós vivemos em todas as suas facetas, de conhecimentos científicos que possam atuar na construção de uma nova sociedade que precisa ser diferente desta, que toda essa truculência e toda essa barbárie que nós estamos vivendo, ela é oriunda de uma perspectiva de injustiça, de desigualdade, de dominação, de exclusão social. Não é outra coisa. Então, aí o Saviani ele vai nos propor, o Gasparin, uma sequência didática em 5 etapas. Sendo que aí a primeira etapa ele batiza de prática social inicial, foi exatamente a fala que eu fiz agora. O ponto de partida de um planejamento didático, do conteúdo que você tenha essa prescrição, vamos dizer assim, de que o currículo aponta que você tem que trabalhar, não deve partir do teu apriorismo, do que eu acho, qual é o ponto de partida, ou rigorosamente o que diz o planejamento curricular daquela etapa, mas, sobretudo, das necessidades iniciais, da prática social inicial daquela comunidade, daquele coletivo. Né? Numa segunda etapa, se problematiza esse conteúdo, vou explicar tudo bonitinho daqui a pouquinho. Na terceira etapa, se faz a instrumentalização. Numa quarta etapa, que eu acho que é uma das mais bonitas, é o que o Saviani, o Gasparin, todos chamam de catarse. E numa última etapa, que não é última, que se chama prática social final, mas, na verdade, ela não tem fim, porque essa prática social final ela acaba apontando novas necessidades, né, novas lacunas daquele conhecimento que, claro, e a professora, o professor, a escola vão retomar necessariamente em algum momento. Né? Então, nesse sentido, o Gasparin ele faz essa proposta mais ampliada, né, para as crianças maiores, né, do ensino médio. Depois ele faz essa revisão para o ensino fundamental, e as meninas, aí não é mais ele, a Marcília, a Arce e a Juliana, já há mais de 20 anos, né, trabalham nessa perspectiva para a educação infantil. Então, deixa eu ver se eu tenho aqui esse outro slide. Não se preocupem em ler, porque esse ler vai ser muito chato neste momento, só para entender o desenho. Depois vou dar o exemplo, e os slides vão ficar para vocês
explorarem nas coletivas de vocês, que vai valer super a pena, né? Então, a prática, vejam que tem duas cores aí, o preto e o alaranjado. Então, vejam que o preto simboliza ali a prática, o alaranjado a teoria, e o preto novamente aparece como nova prática. Nova prática, não é mais a mesma prática, né? Então, a prática social... Deixa eu tomar um golinho d'água aqui, gente. Já repeti algumas vezes, né, o que é que ela simboliza, que é o nível de... Quando eu digo, né, o ponto de partida é a prática social em que as crianças, aquela comunidade, aponta, né, reverbera. É essa prática que é o ponto de partida. Quando eu olho para esta prática, quando eu olho para esse contexto, eu já estabeleço, eu já desconfio qual é o nível de desenvolvimento atual daqueles estudantes. Em que momento de desenvolvimento eles se encontram naquele momento. Mas como é que eu sei disso? Como é que eu posso saber disso na educação infantil, sobretudo na pré-escola? Por exemplo, como uma atividade lúdica. Então, a teoria, ela sugere, por exemplo, uma rodinha. Desculpa, eu te falei tanto. E nessa rodinha, no momento da rodinha, a gente pode perguntar: crianças, o que é que vocês sabem sobre isto? E esse isto é a proposição do conteúdo que você vai trabalhar. Elas vão dizer o que elas já sabem. Você vai fazer nota, toma anotação, registra, grava, filma, faça de tudo para registrar tudo que elas dizem. É uma tempestade de ideias, né? O toró de palpite, ou para aqueles que gostam de falar inglês, brainstorming. Quando você entender que aquele momento já é suficiente, você vai olhar para aquele mapa vai te dar pistas de que aquilo que elas já sabem, sobre aquilo que elas já sabem, não tem por que você ficar martelando mais. Elas disseram que elas já sabem. Aí eu vou ensinar de novo o que elas já sabem. Eu vou insistir na chatice que é fazer coisas, propor coisas que elas já estão cansadas de fazer. Beleza. Então, não é mais esse apriorismo. Mas você pode fazer uma segunda pergunta. E deve fazer uma segunda pergunta nessa tempestade de ideias. Crianças, sobre isso, o que é que vocês gostariam de saber? Ah, essa pergunta é diferente. O que eu gostaria de saber é o que eu não sei. Exatamente o conjunto de verbalizações do que eu gostaria de saber, que é o ponto de partida. A sequência didática, ela começa aí, sobre o que elas querem. Nasce do desejo, ó, de novo, da volição do que elas querem trabalhar, querem aprender. O Saviani e o Gasparin dizem uma coisa que é muito importante que vocês guardem, que nessa perspectiva didática, muda a posição do professor nessa relação didática, pedagógica com o estudante. Se antes o professor trabalhava pelo aluno ou para o aluno, agora o professor vai trabalhar com o aluno, com o estudante. Muda tudo. É com ele que a gente trabalha. Porque se a gente vai ao encontro do que ele deseja saber, obviamente que você não vai, é impossível. Então, veja, professor Simão, mas aí eu tenho uma turma com quantidade imensa, de como é que eu vou atender? Não é o individualmente cada um. Quando eu faço esse mapa, eu tenho um olhar majoritário, assim, majoritariamente, qual é o rumo que elas apontam. E esse, majoritariamente, ele é mais importante do que eu chegar com uma proposta de desenvolver um conteúdo a partir do que eles já sabem, já estão cansados de saber. Então, nesse sentido, é isso. O professor não trabalha mais pelo estudante, não trabalha mais para fazer as coisas para o estudante, mas é conjuntamente com a criança. De alguma forma, vocês já fazem isso. Grande parte de vocês já faz essa perspectiva, eu sei disso, nessa perspectiva de trabalhar com a criança, mas ainda teimam-se trabalhar para a criança, de entregar a coisa pronta, e aí se eu entrego a coisa praticamente pronta,
onde está a possibilidade da produção, né? Então, o que a gente está apresentando não é uma possibilidade, é uma estratégia reprodutiva, nada crítica, nada reflexiva. Eu produzo uma ação crítico-reflexiva quando eu construo, quando eu produzo, e não quando eu reproduzo. Beleza. Sim, aí por que tem o preto e o amarelo, né? Acho que eu já mostrei. Então, digo, o preto é a prática inicial e a prática final, e o que está em amarelo é a teoria. É para mostrar aqui nesse gráfico que o método dialético, ele parte da prática, ele se constitui numa teoria que é aplicada como uma nova prática. Isso rompe com aquela ideia também, com aquele mito de que existe teoria num lugar e a prática na outra. Né? Muita gente fala assim, mas na prática a teoria é outra, ou vice-versa. Né? A teoria é uma coisa, a prática é outra. E na teoria histórico-cultural não existe uma dicotomia entre prática e teoria. Tanto que a gente está vendo, a gente parte de um movimento que é a própria prática do estudante, a gente elabora uma teoria que depois ela se constitui em uma nova prática. Não a mesma prática, uma outra prática transformada a partir da prática inicial. Quando eu digo prática social final, não é final porque é um novo nível de desenvolvimento, porque agora a criança ela já sabe o que ela não sabia, porque nós atuamos na pergunta, no desejo daquilo que eu quero saber, desejo saber. Esse processo de problematização que está aí em amarelo, de instrumentalização e da catarse, que eu vou explicar no exemplo, né, vão dar condições para que ela chegue nessa quinta etapa, deseja-se que ela chegue nessa quinta etapa, já sabendo muitas das coisas que ela desejou saber lá numa prática social inicial. Mas outras tantas coisas ela ainda deseja saber, obviamente. E aí, como é que a gente vai identificar isso? Fazendo uma nova rodinha. E nessa nova rodinha, a gente pergunta agora, e agora? O que é que vocês já sabem sobre isto? Esse e agora a gente deseja que nesse e agora elas expressem aquilo que elas têm, que elas aprenderam, incorporaram, como se apropriaram, né? Mas não acaba aí, porque aí a nova pergunta vem, que pode ser, de novo, e agora o que vocês gostariam de saber a mais sobre isso? E esse a mais abre novamente. A gente vai ver nesse a mais as fragilidades daquilo que ainda não foram, né, os conteúdos que não foram apreendidos e os desejos, né, que elas manifestam, né? Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui para tá aqui, intervenção pedagógica, que essa pesquisadora realizou em uma pré-escola no interior de São Paulo. Então, olha, vamos prestar muita atenção nesse exemplo. Foi na pré-escola, tá? Então, ela definiu um tema, o tema ele precisa ser definido coletivamente, né? Então, enfim, faz um levantamento de temas possíveis, e as crianças manifestaram o desejo de saber da história do livro. Estavam super curiosas sobre a história do livro, e ela fez essa estrutura da seguinte forma. Então, levando em conta os conhecimentos prévios da criança, né, ela elaborou essa sequência didática. Vamos ver se cabe tudo aqui, para a gente ir explicando aqui passo a passo. Né? Então, antes de colocar a sequência didática na prática, né, então, óbvio, olha, né, como eu disse, né, a gente precisa estudar coletivamente, planejar coletivamente. Então, isso não vai dar certo se você fizer na tua solidão pedagógica. Né? É uma produção que precisa ser coletiva, precisa ser interdisciplinar, né? Então, uma série de situações que venham antes, né? E nesse planejamento, antes de começar, ela elaborou uma linha do tempo da história do livro, né? Desde a pré-escola. Ela foi muito ousada, gente. Ela fez isso com a pré-escola, né? Então, ela fez uma linha do tempo, preparou a história do livro desde a pré-história até o Renascimento.
Nessa linha do tempo, ela incluiu, as crianças queriam saber a história do livro, né? Ela poderia muito bem só contar a história do livro, né? Como ele vai surgir, se ela tivesse acesso a essa informação, como ele surge no Egito, se ela quisesse passar ali por Gutenberg, parará, poderia. E aí, a gente poderia dizer, sim, as crianças iriam sair saciadas? Sim, iriam sair saciadas entendendo que a história do livro é só isso. Mas nessa perspectiva crítico-reflexiva, é muito mais do que isso. Contar a história do livro é contar a história da humanidade, é explorar as dimensões artísticas, culturais, científicas, linguísticas, matemáticas, tantas outras possibilidades que a gente passa batido por elas quando a gente utiliza uma metodologia tradicional. Então, e mesmo que o tema seja a história do livro, elas vão para a história da humanidade, né? E na história da humanidade a gente vai ver quantas coisas importantes, quantos conteúdos importantes as crianças agregaram, né, né, a este tema, a história do livro, né? Então vamos ver aqui algumas estratégias que ela lançou mão, né? Então isso por enquanto, minha gente, é só o planejamento. Ela não colocou a sequência didática ainda na rua, vamos dizer assim, né? Então, ela pensou que estratégias que ela precisava usar. Então, de novo, ela focou nessa necessidade das estratégias serem interdisciplinares, e que estratégias seriam essas? Obviamente que seriam estratégias lúdicas. Então, ela definiu que iria trabalhar com desenhos, com jogos de tabuleiro, com a rodinha, né, para trabalhar essa perspectiva da oralidade. Então, isso tudo é planejamento, né? Daí, vamos lá? Então, o que a gente faz a partir daí? Definimos o tema, pensamos nas estratégias e agora a gente define um objetivo. Então, veja, a sequência didática é uma forma de planejamento bastante sistemático, bastante sistematizado. Então, o que a gente quer? Onde a gente quer chegar com essa sequência didática, nessa perspectiva teórica? Então, vamos definir, né? Ela definiu que o objetivo da sequência didática era compreender a importância dos suportes e instrumentos da escrita, instrumento na construção do código escrito, visando dar significado aos processos de alfabetização e letramento em suas múltiplas dimensões. Então, ela estabeleceu que esse objetivo é claro, e é importante que esse objetivo esteja claro, visível, talvez num cartaz, colado na parede, porque é uma coisa para o qual você tem que estar olhando o tempo todo. Não pode cair na tentação de subverter esse objetivo, né? Então, depois desse objetivo, estabelecer o objetivo, aí vejam, aí começa de verdade, né, a sequência didática. De verdade, veja só, você primeiro planeja o documento chamado sequência didática, né? O que vai na etapa 1, o que vai, seja o que vai, o que você pretende, o que você prevê na prática social inicial, na problematização, na instrumentalização, na catarse. Feito esse planejamento, agora vamos colocar esse planejamento para acontecer. Então, foi aqui que ela começou, né? Com essa sequência que, para mim, eu acho sensacional, entendendo, né, que é uma turma de pré-escola. Eu considero um exemplo excelente dos vários que eu conheço, né? E que ele pode servir como inspiração, ou indagação, né? E traz algumas respostas, algumas incertezas, né? Algumas inseguranças quanto ao uso dessa corrente pedagógica na fase final da educação infantil, né? Então, e, na verdade, antes de entrar no exemplo da sequência didática, né, eu acho que é importante ressaltar o que o próprio Saviani vai dizer, assim, porque, para muitos que atuam na educação infantil, é controversa a ideia do trabalho na pedagogia histórico-crítica, no trabalho com os conteúdos. Então, a pedagogia histórico-crítica ela sofre muitas críticas, e, óbvio, ela está aí para isso mesmo, de ser conteudista,
Porque o conteudismo, em algum momento, ele é uma característica das pedagogias hegemônicas, de enfiar os conteúdos, sobretudo a pedagogia escola-novista, a pedagogia tecnicista, né, de privilegiar os conteúdos e menos a reflexão ou as reflexões sobre eles. Mas aí não é o Saviani, ele vai dizer o tempo todo, gente, porque não há como, é como você trabalha esses conteúdos. Os conteúdos, eles precisam existir, sobretudo os conteúdos relevantes. E ele vai dizer, sem os conteúdos, sobretudo socialmente relevantes, a aprendizagem deixa de existir. Então, não é questão de suprimir os conteúdos, é apresentá-los de forma crítica, de forma responsável, né, de forma reflexiva, porque de outra forma ele vai dizer assim, não, né, que isso não seria um ensino, né, seria uma farsa do ensino, nós não trabalharmos os conteúdos, né? Então é isso. Então, voltando à ideia, né, da sequência didática, ela começava sempre com a rodinha, né? Então, começou no primeiro. E outra coisa, assim, são 5 etapas, minha gente. Isso não quer dizer que são 5 dias, né? Não significa dizer que no mesmo dia você vai fazer 5 etapas. Essa cronologia é só você, é só o teu grupo, é só o coletivo que vai definir. As sequências didáticas podem durar desde uma semana, se assim você entender, que atende a essa expectativa das crianças, pode durar um mês, pode durar um semestre. E outra coisa que é importante destacar, que ela não é ortodoxa. O Gasparin fala isso o tempo todo. Essa organização que parece ser cartesiana, de etapa 1, etapa 2, pelo amor de Deus, isso é apenas uma forma didática para explicar as etapas. Não, ela não funciona assim, justaposta assim, desse modo tão cartesiano, não. Né? Inclusive, as etapas, sobretudo as etapas da teoria, a instrumentalização, a problematização e a catase, elas podem mudar de lugar. Né? A problematização pode acontecer depois, enfim, até porque é o próprio desenvolvimento da sequência pelas crianças que vão te dando o norte. Na verdade, eu digo mais assim, às vezes os próprios estudantes vão dando rumo para a sequência didática. Tá? Desde quanto tempo você fica em cada etapa, ou até, às vezes, se a determinada dessa etapa ela pode ser suprimida, pulada, né? Então é isso, ela é super aberta. Então, voltando aqui, estava falando, né, que os encontros sempre começavam com uma roda de conversa livre sobre os conteúdos. Se o tema é a história do livro, essa roda de conversa era sempre motivada por um livro, ou por um pequeno filme que falasse de livro, ou por uma ilustração que mostrasse o livro, outros objetos que pudessem agregar valor àquela discussão com as crianças. Então, nesse momento, é isso. O que ela está fazendo é como se fosse uma tempestade de ideias, a partir desses objetos, ouvindo os desejos, as aspirações, o que elas querem saber, né? Então, se assemelha à ideia trazida pelo Gasparin, naquela proposição mais ampla, né? Então, nesse momento aqui, da conversa, na roda de conversa com as crianças, na rodinha, tanto cabiam perguntas da professora para as crianças, quanto perguntas das crianças para as professoras, ou as respostas das crianças para a professora, e vice-versa. Então, na verdade, é uma roda de conversa. Na etapa 2, que é a problematização, sempre com foco no tema, história do livro, a professora ela se manteve atenta às conversas, principalmente as conversas paralelas. Ela liberou, deixou as crianças conversarem à vontade, e só ficou de ouvido nas conversas paralelas, para ver se ela percebia, nessas conversas, as várias dimensões do conhecimento. Como eu disse, não é só a história do livro. As crianças passaram a falar sobre arte, as crianças passaram a falar sobre uma dimensão social, científica, cultural, e ela estava o tempo todo atenta a isso. E daí, ela passou a levar livros, ainda nessa etapa, né? Levando livros que pudessem, né, enriquecer o tema,
e que, sobretudo, pudesse motivar ainda mais a participação mais ampla, mais geral, mais democrática de todas as crianças, né? Aqui é preciso dar um destaque sobre as possibilidades de confrontações de ideias, convergências de ideias, divergência entre elas, contradições, e, sobretudo, o incentivo total à curiosidade, né? Bom, então, esta é a etapa que se problematiza com as crianças do tempo. Aí a gente vem para a etapa 3, que é a instrumentalização. Eu sou assim, mas o que tem aí? O que há nessa instrumentalização? Então, aqui o que fez a professora? Além de manter as leituras, as discussões, as rodinhas, os filminhos, ela introduziu aqui uma novidade, atividades experimentais. Então, ela organizou passeios, depois ela organizou oficinas de construção de objetos por meio de argila, de cerâmica, de massinha, de carvão, usando tintas, né? E tudo isso com esse objetivo de ampliar as possibilidades das apropriações dos conhecimentos essenciais sobre cada período da história humana. Ela já estava falando da história da humanidade, e as crianças nem percebiam. Então, quando ela estava falando de cerâmica, ela dizia da importância da cerâmica para os antigos. O título de privado poderia ser adquirido de A até B. A gente alterou de A até C. Mas a tabela, lá embaixo, que eu perguntei, ela só pode de A até B. Então, acho que o mais adequado aí é alterar o texto para A até B. Fica mais conservador e não fere, acho que a diretriz da diretoria da Central, que é uma diretriz... Luciane, desliga o microfone, por favor. Luciane. Deixa eu tirar ela aqui, peraí. Luciane... Você consegue desligar daí? Fui eu que abri, né? Deixa eu ver aqui. Não sei se você consegue desligar o microfone dela. Eu acho que sim, Tati, consegui. Pronto. Obrigada. Vamos lá. Então, gente, olha, aí ela já entrou na história da humanidade, as crianças nem perceberam. Então, quando ela estava falando de carvão, ela pôde falar das pinturas das cavernas, as pinturas rupestres. Quando ela falou sobre a argila, ela já estava falando também como surgiu a escrita cuneiforme lá nos fenícios. Então, olha que coisa interessante, né? Então, é importante ressaltar que todas as etapas sempre começavam com uma rodinha, de novo, motivada a partir da leitura de livros, que passava a tratar daquele período histórico, né? Então, desculpa, né? A escrita dos sumérios, né? As escritas nas tábuas de argila, né? E as crianças passaram a se interessar por curiosidades desse momento da nossa humanidade. A professora, por exemplo, trouxe uma informação, as crianças ficaram loucas. Então, por exemplo, ela foi dizendo que o primeiro sistema de correios da humanidade foi na época dos sumérios, e as lajotas eram cunhadas, né? Eram escritas enquanto elas estavam frescas, as lajotinhas eram secadas, depois elas eram envolvidas em outra lajota, que servia como envelope, e que esse envelope ele era quebrado por quem recebia a mensagem, para a pessoa ter acesso à mensagem. Então, eram as primeiras cartas, o primeiro correio. Agora, você imagina você falar isso para crianças que nem sabem o que é a carta, né? Uma época que elas não viveram. E a professora já aproveitou para explicar o que foi a carta na história da humanidade, a importância da carta, como esses processos, estratégia para comunicação comunicação e expressão humana, né, entre as pessoas. No trabalho com a cerâmica, as crianças construíram vasos, e a partir dos vasos, fazendo essa relação com as civilizações antigas, com o carvão, produziram tintas, né, e o próprio carvão em si, mas as tintas também. As crianças passaram a compreender que os nossos ancestrais, eles tinham o costume de registrar o nosso cotidiano de uma forma ou de outra,
e que essa prática de registrar o cotidiano variava de cultura para cultura, mas que os nossos ancestrais sempre tiveram esse desejo de registrar a história da humanidade, né? Então, vejam, aí, estou quase terminando, a gente vai para a etapa 4, não quer passar. Até porque eu cliquei fora naquela hora. Etapa 3, etapa 5, e a 4 não veio, mas eu vou explicar aqui para vocês, né? Eu não coloquei a etapa 4. Mas a etapa 4 é a catarse. O que aconteceu aqui? O que a professora fez? Considera-se que... sim, primeiro o que é catarse, né? A ideia de catarse ela é desenvolvida por Aristóteles, no livro que ele publica chamado Poética. Então, Aristóteles vai dizer que catarse é uma experiência catártica, né? Mas o que ele quer dizer, na verdade, é que é a reação que o humano tem ante a uma experiência estética. É como se ela dissesse... É quando as crianças dizem uau. Quando as crianças dizem uau, tia, agora eu entendi. Isso é uma catarse. Isso dá um sinal, isso sinaliza de que aquilo que ela descobriu faz sentido para a vida dela, que é uma apropriação que tem um sentido real, validado por ela, e são essas aprendizagens reais que, de fato, vão acompanhar a vida dela. Então, muitos de nós que temos lembranças antigas de escola, alguns têm de educação, alguns têm de ir para a escola, de falar assim, poxa vida, eu só aprendi isso porque a minha tia lá do primeiro ano, a minha tia eu lembro quando ela falou sobre isso. E aí você não esqueceu nunca mais. Hoje você tem 20, 30, 40 anos e você ainda lembra. Esse lembrar, ele não é memorístico tão pouco, né? Ele é significativo, né? Você incorporou a tua bagagem de conhecimento, nunca mais vai esquecer. A catarse é esse uau. Então, nesse sentido, aí o Vygotsky vai dizer que a catarse é como se fosse uma descarga elétrica que você tem, que te arrebenta, seja ante embora o Aristóteles fale de uma experiência estética, Vygotsky vai trazer para a educação essa catarse como essa experiência estética da aprendizagem. Quando você diz, caramba, agora eu saquei. E uma coisa importante também, né, que muitos de nós temos as expectativas de que as aprendizagens elas se dêem imediatamente após o ensinado. Então, tanto o Saviani quanto o Vygotsky vão dizer isso, vão ter manter a calma, né, porque não é assim que funcionam as aprendizagens. Essa catarse, ela pode acontecer no dia seguinte, ela pode acontecer na semana seguinte, ela pode acontecer depois de um ano. A gente nunca vai saber quando a gente afetou de verdade um aprendizado na criança. Mas, quando a gente tem esse privilégio, no momento da sequência didática, você ouvir um uau, você sabe que aquilo foi incorporado, aquilo foi apreendido. Bom, então, o que acontece na catarse? Eu disse, né? Então, essas produções coletivas dos desenhos que as crianças fizeram nas etapas anteriores, né, foi importante para que as crianças pudessem alcançar este momento de catarse, construir esse momento dual, que aqui a gente sempre deseja que ele seja qualitativamente diferente, e não quantitativamente diferente. Não é a quantidade de material que a criança produziu, é a qualidade daquela produção, dos desenhos, dos joguinhos, das brincadeiras, das verbalizações nos debates dos filminhos, tudo aquilo que ela fez, né? Então, nesse momento aqui, é também um momento em que a professora pode avaliar. E como é essa avaliação? Uma avaliação formativa, que se baseia, sobretudo, em perceber as expressões comunicativas ou não, verbal ou não verbal, das crianças, da produção do conhecimento, né? De forma sempre criativa, lúdica, produtiva. Então, como é que ela fez isso aqui? Ela propôs a produção de desenhos, de textos para as crianças que, porventura, quisessem já ensaiar os seus textinhos, sempre de forma em grupos, as crianças trabalhando em grupo, sempre cuidando para que essas propostas fossem ao nível do domínio delas. E, como resultado, minha gente, dessa produção toda, a professora propôs a produção de um livro artesanal, com os desenhos das crianças, com os textinhos e coisas.
olha, elas trabalharam a história do livro e terminaram a sequência didática produzindo um livro. E aí ela vai para a prática social final, que é o slide que está aí, né? Que é o ponto de chegada temporário dessa prática educativa, e é aqui o momento em que as crianças vão voluntariamente, e não sendo perguntadas, se expressar. Eventualmente, né? Obviamente, deseja que as crianças comecem a se expressar sobre novos posicionamentos delas em relação às questões que foram problematizadas lá atrás. Ou seja, aquelas relações da história do livro com a ciência, com a cultura, com as artes, com a matemática, etc, etc, etc. Sem que você pergunte. Se elas começarem a se expressar dessa forma, então você vai dizer assim, olha, isso fez sentido para elas. Né? Então, a própria Marcília, nessa obra, né, ela vai ressaltar que esse momento da prática social final, ele não pode ser desvincular, na verdade, nenhuma das etapas, né, mas, sobretudo, essa etapa final, desvinculado do que foi problematizado, instrumentalizado ou da catarse. Mas aqui é o seguinte, presta atenção. Se nesse momento aqui se percebeu mudanças nas crianças, com base naquilo que elas colocaram lá na tempestade, na rodinha inicial, então, essa estrutura cumpriu o seu papel. Causaram mudanças, pois manifestaram novas atitudes diante a uma realidade inicial, uma prática social inicial, e os conhecimentos que elas produziram e não reproduziram. Né? Então, ela vai dizer assim que as crianças, isso significa, né, que as crianças, em algum momento, de alguma forma, elas avançaram, passaram a ser capazes de fazer uma leitura do mundo, de mundo, para além da leitura da história do livro, né? A leitura da realidade de uma forma diferente daquela visão inicial, fragmentada e, principalmente, gravem isso, de senso comum. Né? E isso é normal, né? A nossa primeira compreensão ser de senso comum, sobretudo da criança. Vygotsky vai falar, né? Dessa observação que a gente tem que ter, né? Dos conhecimentos espontâneos e que depois, a partir da escola, esses conhecimentos espontâneos se traduzem em conhecimentos científicos. Da mesma forma, o conhecimento do senso comum, o senso comum é o conhecimento que ele é válido naquele momento, mas aí vem a escola que vai fazer com que esse senso comum ele ocupe um lugar de um senso crítico, reflexivo, né? E que teve início, né, no ponto de partida da prática educativa, a prática social inicial, que foi perguntar o que ela já sabia. Né? De qualquer forma, para tentar caminhar aqui para o encerramento, é importante destacar, deixa eu ver se tem mais um slide aqui no fundo. Ah, tá, é isso que eu quero ressaltar, que não é apenas a produção de uma sequência didática que é um fim em si mesmo, né? E não pode, de novo, não pode ser uma atitude solitária, isso eu disse, eu preciso ressaltar. Né? Trata-se de uma estratégia didática que precisa ser interdisciplinar, né? Nesse contexto teórico-metodológico da pedagogia histórico-crítica. Estou dizendo de outra forma. Não será porque você realizou essa estratégia que a sua prática pedagógica ela será histórico-crítica. Né? Esse pressuposto teórico ele precisa fundamentar, na verdade, toda a organização do trabalho pedagógico de toda a escola. Isso é um desafio. De qualquer forma, esses dois exemplos que eu dei agora, eu quero que sirvam, né, para, além de inspirarem de novo a forma e puderem nortear a forma como vocês organizam os conteúdos, e também que seja um argumento, né, para mostrar das possibilidades concretas, palpáveis, né, para a aplicação na educação infantil. Né? Deixa eu só tirar meu slide aqui, para a gente terminar aqui a nossa conversa. Bom, e aí, minha gente, assim, tentando marcar um ponto de chegada da nossa conversa, para poder a gente abrir as conversas para a participação efetiva de vocês, o que eu penso sobre isso, né? Porque para além dessa concepção de que as crianças, minha gente, elas sejam levadas à escola apenas para serem socializadas, né? Mesmo não sendo este o papel central da escola, não é este o papel central da escola, socialização.
Até porque na teoria histórico-cultural, Vygotsky vai dizer isso em muitos momentos, as crianças nascem seres sociais. E é por meio das interações, das brincadeiras, que elas se apropriam das práticas sociais e desenvolvem as qualidades humanas. Dentre essas qualidades humanas, por exemplo, está a autorregulação das emoções, do comportamento, né? Que é isso. A educação infantil ela precisa exercer qual é a função primordial da escola, que é garantir o direito às crianças à formação de conceitos científicos, que é a ação mais do que fundamental, primordial, para que elas ampliem suas concepções de mundo natural, e aí é o mundo científico, e o mundo social, para que elas possam se reconhecer como participantes, integrantes, ativos, e não apenas receptivos, recebedores, participantes ativos que contribuem efetivamente na construção, na vivência, na manutenção da vida sobre a Terra, participantes ativos da própria espécie humana, que elas entendam, né, que são partícipes da espécie animal humana e que também são responsáveis, são corresponsáveis, como todos nós habitantes nesse planeta, pela história da humanidade sobre a face da Terra. Então, por isso, minha gente, é papel fundamental, e aí não é só papel, de novo, da professora A, da professora B, da coordenadora, da diretora, da supervisora, não é, né? É um papel das instituições de educação infantil, nos seus projetos político-pedagógicos, promover a articulação desses conhecimentos, vou dizer de novo, dos conhecimentos espontâneos que a criança já construiu com os conceitos científicos que serão apropriados na escola. Então, para encerrar mesmo, a Alessandra Assi é uma das que vai falar assim, né, que os conceitos científicos aprendidos na escola, eles que vão permitir à criança pensar de forma diferente os conceitos do cotidiano, questionar, comparar, refletir sobre eles, duvidar, e assim por diante. Então, dessa forma eu entendo como extremamente coerente, necessária a adesão das escolas a uma pedagogia, minha gente, que se coloca a favor da transformação social. É só olhar o derredor, os derredores do SEI, da estrutural. E de todas as escolas que estão e devem estar como estão em áreas de vulnerabilidade social. Ontem eu estive em uma delas e falei muito sobre isso. Olhar o que está em derredor da escola. Nesse sentido da superação dessas desigualdades mais prementes, mais próximas, mas também as mais globais, né? De uma pedagogia que se coloca na defesa dos direitos, sobretudo ao acesso ao conhecimento universal, ao conhecimento que nos humaniza, né? Que é esse conhecimento produzido e acumulado pela humanidade, e que, sobretudo, nos ajude a lutar contra as injustiças, contra todas as formas de exclusão, né? E aí, eu acho que essa contribuição, mas eu entendo que aquelas ou aqueles professores que, por diversas razões, ainda não se sintam provocadas a acolher esses desafios, né, que fiquem essas provocações. Mas eu incluo aqui talvez um terceiro grupo, né, de professores, professoras, gestores que ainda não se sentem confortáveis para assumir esse compromisso. Não tem problema. Mas eu ressalto, não tem problema ainda, né? Mas eu ressalto a importância de indagar em si, para que serve a educação. De indagar-se, se você entende que a educação ela está a serviço do quê? Se ela está a serviço da humanização ou se ela está a serviço da barbárie. Então, para finalizar mesmo, vou trazer Saviani, né, que vai dizer de um modo muito bonito que, para a pedagogia histórico-crítica, a educação é o ato de produzir de forma direta, de forma intencional, em cada sujeitinho individual e singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto das pessoas, pelo conjunto dos homens e das mulheres. Então, eu entendo que é exatamente esse sentido de humanidade que ela é contrária, absolutamente contrária
às desigualdades sociais, ao individualismo, às relações sociais egoístas que reinam, né, nesse mundo de hoje. Gente, talvez, eu vou tirar o talvez, com certeza a derradeira oportunidade de salvarmos a espécie humana de nós mesmos. Obviamente que isso não cabe exclusivamente à escola, de novo. Nós não podemos colocar nos ombros da escola o compromisso de salvar o mundo. Eu disse isso no começo, estou dizendo aqui no final. Mas, sem dúvidas, que essa instituição chamada escola pública, ela tem um papel poderoso. Afinal, Paulo Freire nos disse um dia, se a escola sozinha não transforma a sociedade, sem ela a sociedade não muda. Esperançoso eu sou, como dizia Paulo Freire, falando do esperançar. Então, esperançando, como nos ensina Paulo Freire, que essas minhas provocações possam abrir portas para novos debates, novas incursões, que possamos renovar as nossas esperanças, que podemos nos abastecer de coragem, sobretudo, e que podemos nos alimentar de conhecimento, e que nós podemos deixar, cada um de nós que atuamos na educação, nossas parcelas de contribuição para a construção de um mundo melhor para todos. Muito obrigado. Se quiserem abrir suas câmeras, eu vou agradecer. Ótimo, Simão. Quem fala? Dá aquela injeção de ânimo, né? E de garra. São ferramentas, né? Para a gente continuar o nosso caminho aí realmente numa educação humanizada. Isso, Kátia, é isso mesmo. Mas alguém gostaria, gente, de usar o microfone? Gostaria que vocês abrissem as câmeras para eu ver vocês, minha gente. Vamos todos abrirem aí, que a Mônica vai fazer um print da gente. Kátia. Eu não sei fazer print, não, você sabe? Faz um print bonito aí para nós. A Mônica vai fazer para a gente. Vamos abrir as câmeras aí, pessoal, todo mundo. Bacana. E pode ir falando, quem está com a voz aberta aí. Timidez é essa, gente? Eu gostaria de falar. Camila. Fala, Camila. É porque, assim, foi isso que a Kátia falou, né? É aquela injeção de ânimo, né? Porque, assim, querendo ou não, no dia a dia, vai virando uma rotina, não de uma forma negativa, mas que ela vai te condicionando diariamente a fazer as mesmas coisas. Sim. E aí a gente acaba perdendo o nosso papel social. Por que eu me tornei educador? O que eu quero mudar na sociedade com as crianças que eu acompanho, né? Isso. Então, assim, eu achei essa sua fala muito pertinente, né? Acho que é uma coisa que a gente vai refletir durante muito tempo, em que eu, como professor, eu posso estar melhorando, né, no atendimento com essas crianças de uma forma mais humanizada, né? Uhum. Eu gostei muito, muito do que você falou, e ainda bem que vai ficar gravado, porque, assim, são coisas, sim, pequenas, mas que uma frase, ela tem muito para a gente poder estar refletindo, né? E, assim, eu gostei muito, gostaria de agradecer, porque me fez, assim, pensar demais, assim, por que eu me tornei professora? De que forma que eu hoje estou, assim, na rotina do dia a dia, sem estar fazendo essa... Esse processo reflexivo, né? No ato do ensinar e no ato de observar a aprendizagem dos nossos alunos. Isso. E realmente ter a sensibilidade de contemplar que ele está conseguindo manifestar o que ele está entendendo daquilo que está sendo proposto, né? Exato, perfeitamente. É por aí. Quem mais gostaria de falar? Eu vou falar, porque eu sou falastrona. Fale, Paola. Então, Simão, eu admirei muito hoje esse curso de formação, né? Porque é uma coisa que realmente a gente não vivencia, e eu notei que nesse momento pós-pandêmico, essa questão social, essa parte psicológica tá
travando a eu impressão minha, Paola? desejar, porque as crianças ficaram muito... Aqui, só você que travou, tudo normal. Não, beleza. Travei, Vamos travei. lá. Não, voltou. Voltou? Beleza. Então, como a Camila falou, eu também achei muito pertinente a sua colocação. E isso é uma coisa que, inclusive, eu estava conversando com a minha coordenadora agora há pouco, falando sobre essa questão da avaliação profissional, que às vezes a gente está no meio, a gente não se percebe, né? Então, dentro da minha sala, mesmo com crianças de 4 anos, eu já faço essa avaliação 360, né? Eu falo, o que vocês acharam da aula? Como que foi? O que vocês aprenderam? O que vocês acharam? Porque eles, para mim, que vão me dizer de fato, nessa parte histórico-crítica, como que eu agir para a realidade deles, né? Então, eu queria te parabenizar e te agradecer por essa oportunidade. Eu achei maravilhoso esse curso de formação. Obrigado, Paola. Fico muito feliz com a sua avaliação, com a sua fala, e é isso. Eu entendo que você é uma professora que tem esse foco, tem essa preocupação de transcender uma pedagogia tradicional, né? Percebo claramente na sua fala. Siga sempre assim. Com certeza. Estudando. Amém. Obrigado, Obrigada, viu? Alguém mais? Joselma, não vai falar, Joselma? Joselma está de Lucas. Eu tô apanhando nesse Zoom. Eu também apanho, menina, mas eu fui apanho, pagando mas mico, apanho né? feio. Não tô ouvindo nada. Mas esse Zoom é porque a gente está acostumado com o Meet, né? Exato. Rapidinho. Estamos aprendendo. Joselma, você está no computador da sua casa? Ou no celular? No computador. Faz um print da imagem aí, posta para a gente, que está aparecendo na foto de todos, que está travando. Seria bom se os demais abrissem a câmera, gente. É rapidinho, só fazer um print. Vamos todo mundo abrir a câmera aí para a Joselma fazer um print? Depois você se esconde. Vamos ver se eu acerto aqui. Né? Então, vamos lá, vou tentar. Tira um print da imagem, cola aí no Word ou no WhatsApp, se tiver aberto no computador. Tá. Só um minutinho. Todo mundo abrindo a câmera aí, pessoal. A gente tem que estar sorrindo, né, gente? Vamos lá, de novo, ver se... Agora deixa eu ir lá tentar colocar no WhatsApp, peraí. Bom, enquanto isso, alguém gostaria de avaliar como foi nossa conversa? Sobre a nossa especialização, eu até comecei a escrever aqui no chat, mas como é muita informação, eu vou preferir mandar para a Kátia. Aí eu mando o card, aí mando o link, né, com todas as informações. A gente está abrindo uma turma nova. Eu falei para vocês agora no segundo semestre. É um curso que ele tem 12 encontros, só mestres e doutores, e vocês com certeza conhecem grande parte. Tem a Andrea Martinez, que foi diretora da DINF, tem a Estela, que é parceira, a Saís trabalhou com vocês aí no SEI, doutora também, gente, a Cida Camarano, eu, muita gente. Então, é um curso 100% online, reconhecido pelo MEC, é apenas um encontro mensal, é apenas um sábado, o sábado inteiro, mas é apenas um encontro por mês, 12 encontros, e a gente está indo para a sétima e última turma. A gente vai dar uma paradinha, então será um prazer receber algumas de vocês por lá. Mas aí eu passo direitinho, inclusive o contato da Secretaria do Instituto, passo para vocês já a programação dos encontros, com os títulos das disciplinas. E essa nossa conversa é uma das minhas aulas que eu faço lá. Essa conversa que a gente teve em 2 horas, lá é um dia inteiro falando sobre a pedagogia histórico-crítica na educação infantil. É um dia inteiro. Então, é só uma degustaçãozinha hoje, né, em função do tempo, mas lá a gente vai aprender muita, muita coisa. Professor, olá. Renata. Posso me intrometer um pouquinho? Por favor, não, a sala é nossa. Eu sou Renata, eu sou estudante de pedagogia aqui da Uniplan, e eu quero agradecer muito aí sempre a Kátia, ao senhor, né, pelos conhecimentos sempre. Você só não me chame de senhor, porque a gente começa errado a nossa amizade. Tá certo. Traga tudo. Eu comecei a pedagogia despretensiosa, né? Minha filha tem TDAH, então eu comecei a estudar pedagogia para poder entender nesse universo dela, tentar ajudá-la da melhor maneira, né?
e tem sido a minha paixão, né? E a importância que eu tenho visto de fato que o professor tem na vida do aluno, que talvez seja um dos únicos meios, né, de conhecimento, de transmissão, né, de conhecimentos para a vida do aluno, né? E como um mau professor pode ser ruim, né? Um péssimo exemplo assim para a vida do aluno, né? O grande peso, como a minha filha já teve, uma professora que talvez não tivesse tanto conhecimento no TDAH e acabou traumatizando ela em certas áreas, né? E como um bom professor, né, como o senhor falou, né, que às vezes aquele professor lá do nosso início, né, marca tanto a gente, como alguns professores meus também me marcaram. Então, é a gente levar a sério, de fato, né, conhecer, ler, entender, né, não no achismo, né, mas assim, procurar realmente o conhecimento assim científico, né, aprofundado, ler mais, entender mais, para a gente estar sempre ter a melhor formação, o melhor preparo aí para os nossos alunos, né? Isso mesmo, Renata. Muito obrigada aí por essa palhinha aí desse vasto conhecimento aí. Obrigada. Obrigado, você. E é isso, você falou tudo. Olha, gente, não, isso independe, né? Eu vou pegar a fala da Renata. Independe se você está começando hoje como professora de crianças, como professora, independe se você ainda está fazendo pedagogia, independe se você tem 30, 35 anos de educação, independe se você está contando os dias para a aposentadoria, independe, porque o conhecimento é algo fluido, aquilo que a gente sabia ontem, hoje, né, já buscamos superar, até porque o desenvolvimento é algo dinâmico, né? E as aprendizagens geram desenvolvimento, então elas têm que estar à frente do desenvolvimento o tempo todo. Então, por isso, estudar não pode ter fim, nunca, enquanto a gente estiver, né, atuando como professor, professora. Né? Mais alguém? Bem, então, me cabe agradecer. Infelizmente, né, Kátia, o nosso desejo hoje era que a gente estivesse junto, nós planejamos isso há uns 3, 4 meses, não sei. Mudamos porque caiu uma paralisação no dia, e depois outra vez, aí hoje eu falei assim, não, Kátia, mesmo com a paralisação, vamos fazer com quem está disposto nessa data, respeitando, obviamente, o direito de cada um, mas... E aí estava tudo certo para a gente fazer presencialmente, ia ser um barato hoje estar com vocês, mas a gente tem que respeitar essa circunstância do Covid, a gente está vendo realmente que o índice de contágio tem subido de forma alarmante, a gente tem que se cuidar e cuidar das nossas crianças também. Mas, de qualquer forma, espero que a gente tenha essa outra oportunidade, quem sabe no segundo semestre, com uma outra conversa. São vários temas que eu posso, né, apresentar, levar para vocês, e com certeza, logo, logo a gente conversa. Obrigado, Sabrina, aqui pelo seu comentário sobre as formações comigo. Obrigado, querida. E fico à disposição de vocês a qualquer momento nas redes sociais. Eu disse, no Instagram é Simão de Miranda, no Facebook Simão de Miranda, e eu vou mandar o link para a Kátia, mas se quiserem já fazer a anotação, o meu canal no YouTube, que também é Simão de Miranda, tem muitas conversas, palestras, resenhas pedagógicas, muita coisa sobre a pedagogia histórico-crítica, já pode chegar lá, baixar, assistir, enfim, ficar à vontade. E os meus livros também, quem quiser conhecer, e por que não adquirir os meus livros, são mais de 60 livros, como a minha propagandista oficial falou, estão no meu website, tem uma lojinha virtual, simãodemiranda.com, mas quem quiser também conhecê-los, o catálogo está no website, mas quem quiser adquirir diretamente comigo, pode utilizar o canal Kátia. Então, a Kátia pode passar o meu WhatsApp, não tem problema algum, e a gente pode até combinar como é que eu entrego esses livros. Posso ir na escola entregar, quem morar aqui por perto, eu moro no Guará, a gente pode marcar em algum momento, faça essa ponte para vocês conhecerem os meus livros, tanto voltados à formação de professoras, como de literatura para crianças. Muito obrigado, Kátia, muito obrigado a cada uma de vocês. Gratidão, né, Simão? Que a gente possa, no próximo encontro, ser presencial, para sentir essa energia, né, que a gente sente só um pouquinho aqui de longe. É isso, obrigado ao grande abraço. E obrigada aí por todos que participaram, né, pelos estagiários da Uniplan, que é uma parceria que a gente tem com eles, que faz a diferença também na nossa escola. Tenho certeza disso.
Então é isso, gente. Um beijo carinhoso. Kátia, em seguida a gravação eu mando para você, tá? Tá, muito obrigada. Fiquem bem. Beijo carinhoso. Tchau, obrigada. Tchau, José. Tchau, obrigada. Tchau, tchau.